Boa tarde, amigos de Curitiba, boa tarde, amigos do Paraná. O Canal Livre Edição Paraná Especial vai falar hoje de eleições na Universidade Federal do Paraná. O papel que a Universidade Federal do Paraná desempenha na sociedade paranaense, aliada à circunstância de ser a mais antiga instituição universitária do país e ainda pelo que tem representado na formação de sucessivas gerações de profissionais liberais, cientistas, professores e diversos profissionais que hoje atuam no país, a Universidade Federal do Paraná vive o clima de eleição. Dia 7 de novembro, mais de 20 mil pessoas, entre alunos, funcionários e professores, vão escolher, através do voto direto, o novo reitor da Universidade Federal do Paraná, que deverá assumir o cargo por 4 anos e uma responsabilidade muito grande, que é de manter a instituição de ensino mais antiga do país funcionando. A Universidade Federal do Paraná passa por momentos de crise. Não há recursos financeiros suficientes para equipar melhor os cursos, para fazer a manutenção dos prédios, para a aquisição de novos materiais e para o desenvolvimento da pesquisa. É uma das maiores críticas da comunidade e quanto ao nível e a qualidade do ensino. Afinal, quem sai da universidade está preparado para enfrentar o mercado de trabalho? As eleições direto para reitor estão movimentando os meios universitários e o Canal Livre de hoje vai falar exatamente sobre esta questão. Nós trouxemos aqui, nos estúdios do Canal 6, exatamente as pessoas envolvidas com esta eleição. À minha direita, nós temos aqui o professor Carlos Alberto Faraco, 39 anos, de Curitiba, licenciado em Letras, mestre em Linguística pela Unicamp, doutor em Linguística da Universidade de Salford, Inglaterra, professor do Departamento de Linguística da Universidade Federal do Paraná desde 74, atualmente, além de professor, é chefe do Departamento de Linguística. Já foi pró-reitor de ensino, membro do Conselho Universitário, presidente da Associação dos Professores e presidente da Associação Brasileira de Linguística. Ao lado do professor Faraco, nós temos aqui Roberto Linhares da Costa. O professor Roberto Linhares da Costa tem 53 anos, é de Curitiba, formado em Direito pela UFPR em 58. Professor há 28 anos. Atualmente é chefe do Departamento de Direito Público e também professor de Direito Administrativo. Representante dos professores adjuntos do Conselho de Administração e do Conselho Universitário. Candidato a reitor. Aliás, o professor Roberto Linhares da Costa também foi secretário de Educação do Estado do Paraná. Ao lado do professor Roberto Linhares da Costa, nós trouxemos aqui, não como candidato, mas como representante do DCE, Marco Aurélio Kalink, estudante de Engenharia Civil, 3º ano, tem 20 anos, é vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes do DCE, trabalha como professor de Matemática no Colégio Bardal Dom Bosco. À minha esquerda, mais um candidato a reitor. Temos aqui o professor Luiz Carlos Nascimento Torinho, 50 anos, é de Curitiba, formado em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, em 64. Professor há 22 anos, professor titular do Departamento de Solos, doutor em Ciências de Solo, foi diretor do curso de Engenharia Florestal durante 3 anos, diretor do setor de Ciências Agrárias por 6 anos e hoje é diretor do setor de Ciências Agrárias da Federal, candidato a reitor pela Federal, como eu já disse. Ao lado do professor Torinho, nós temos o professor Arthur Francisco Petroski, 50 anos, é de Curitiba, formado em Economia e Ciências Sociais pela UFPR e em Direito pela PUC. Possui especialização em Finanças Públicas, Administração e Planejamento Universitário nos Estados Unidos. Professor da universidade há 22 anos, atualmente titular do Departamento de Administração Geral e Aplicada. Já foi pró-reitor de Planejamento durante 12 anos e é candidato a reitor. Ao lado do professor Petroski, nós temos Heraldo Marino Miranda de Freitas, 46 anos, de Santa Catarina, funcionário da universidade há 25 anos, com diversos cargos ocupados e representa aqui a Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Paraná. Logicamente, temos também aqui no estúdio a presença espontânea da professora Milena Martinez,
que vai participar daqui a pouco também da mesa, fazendo perguntas em nome dos professores, debatendo com os candidatos. Ela é presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Feita a apresentação, nós queremos dizer que nós temos a nossa externa no pátio da reitoria, mas me parece que o professor Riad Salamone, atualmente o reitor da Universidade Federal do Paraná, a partir do meio-dia, deu uma licença geral ali para funcionários e alunos. Me parece que não tem muita gente. Nós vamos manter a nossa externa ali, vamos ver se conseguimos ali alguns alunos, alguns funcionários, para que possam fazer perguntas e esclarecer melhor a plataforma de cada candidato a reitor. Feita a apresentação, vamos aos comerciais e já voltamos para o debate. Até já. Bom, nós vamos dar prosseguimento a esse canal Livre Edição Paraná, conversando com os candidatos a reitor, com representantes de funcionários, alunos, daqui a pouco com representantes de professores. Eu quero iniciar o programa perguntando aos candidatos a reitor que estão aqui o que levou a se candidatar, quer dizer, por que querem ser reitor? É uma pergunta que pode ser óbvia, etc., porque eles estão militando já na comunidade universitária há muito tempo. Logicamente, o sonho de um professor universitário é chegar à reitoria. Mas eu quero perguntar, aliadas a esta indagação, a plataforma, os objetivos, etc. Vamos começar, então, ali pelo professor Linhares, depois vamos até chegar ao professor Petroski. Professor Linhares, vamos lá. Bom, eu tenho dito o seguinte, eu acho que todos nós chega um momento que achamos que devemos retribuir o muito que recebemos da universidade. Eu me formei na universidade, fiz o curso inteiro na universidade, sou professor há 28 anos, tenho alguma experiência administrativa, tanto na universidade como fora dela, e acho que tenho uma obrigação de retribuir o muito que recebi da universidade. Com relação ao programa, nós fizemos uma análise dos diferentes problemas da universidade e apresentamos propostas de soluções. O nosso programa foi feito em conjunto, algumas pessoas, mas resultado de muitas visitas que temos feito, estamos ainda fazendo visitas à universidade, sugestões, críticas que recebemos. E prevê uma série de soluções para os principais problemas que eu não vou enunciar aqui, porque eu acho que durante o debate nós vamos ter oportunidade de discutir esses problemas. E o senhor tem, por exemplo, alguma proposta? As promessas são inevitáveis em qualquer eleição, né? Mas, vamos dizer, alguma proposta, sabedor de carências no campo de funcionários, no campo dos professores, dos alunos. O senhor tem alguma mensagem inicial? Sim, assim? A nossa proposta nós dividimos em dois grandes níveis. O nível externo da universidade, aquilo que nós temos que fazer fora da universidade, e nível interno, quando nós colocamos alguns problemas que nós consideramos comuns a toda a comunidade universitária, e depois alguns aspectos específicos, quer dizer, aspectos relativos ao que nós chamamos valorização do corpo docente, valorização do corpo técnico administrativo e valorização do corpo discente. Perfeito. Professor Faraco. Bom, eu estou na universidade desde 1974, né, como professor, atuando, portanto, no ensino, na pesquisa, na extensão, tenho exercido cargos na administração, fui presidente da Associação dos Professores da Universidade. Então, vivendo a universidade tanto tempo e vivendo por dentro da universidade, tendo uma vida acadêmica efetivamente, chega um momento, né, principalmente a gente que lutou com vários colegas e com estudantes e funcionários, porque a eleição fosse direta, né, fosse com a participação da comunidade, então, de repente, surge a oportunidade de se escolher, de se apresentar realmente como candidato a reitor. Nós temos aí o apoio de vários estudantes, professores e funcionários, portanto, a nossa candidatura não é uma colocação também apenas individual, né? Não é um desejo apenas particular. Com relação às propostas, nós temos uma luta antiga na universidade, que é a defesa do caráter público da instituição, significando que o poder público é o responsável principal pela sustentação da universidade. E essa é, digamos, a base do nosso programa. Nós temos uma preocupação de priorizar o ensino e a pesquisa, evidentemente, porque essas são as funções básicas da universidade. Acho que não há
como fazer uma proposta para a universidade sem pensar na questão do ensino e da pesquisa. Não há evidentemente promessas, eu acho que nessa campanha nós temos observado isso, os candidatos não têm feito promessas porque a situação realmente é difícil. Nós temos uma análise da universidade e temos apontado perspectivas, né? Tanto para o ensino quanto para a pesquisa. E também pensando, por exemplo, numa necessidade de alterar a estrutura administrativa, de racionalizar a administração, inclusive de criação de uma política de recursos humanos, pensando no nosso corpo de funcionários, mas não, essas políticas não se esgotam em si mesmas, elas têm um sentido na medida em que elas são respaldo, elas dão respaldo às atividades básicas de ensino e pesquisa. Professor Toninho. Bem, Mauro, nós achamos que o cargo de reitor exige alguém que tenha uma experiência administrativa, um passado de trabalho. E nós, veja bem, nós administramos o setor agrário desde 1971 e dirigimos até 1979, quando nos reelegemos agora em 1986. Isso nos dá uma bagagem. Nós organizamos o setor de ciências agrárias. O setor de ciências agrárias, naquela oportunidade, quando nós assumimos pela primeira vez, era um dos menores setores da universidade. Quando eu deixei o setor agrário, nessa primeira década que eu dirigi, eu deixei o setor agrário com a maior massa crítica da universidade. 56 doutores e 47 mestres, e com 3 cursos de pós-graduação. Praticamente, para quem era o penúltimo setor da universidade, tornou-se hoje um setor de vanguarda. Daí porque os professores, alunos e funcionários me convidaram, tendo em vista esse trabalho que eu fiz durante esses 12 anos em que dirigi o setor de ciências agrárias, me convidaram para disputar essa eleição direta de reitor. Tendo em vista também que eu já participei de listas indiretas, do processo indireto que era feito através do Conselho Universitário, por 2 vezes eu constei da lista CESP e não fui escolhido pelo ministro. Então agora me deu essa oportunidade, não é, de, atualmente dirigindo o setor de ciências agrárias, me candidatar novamente. Nós temos várias propostas, não é? Proposta de racionalizar os recursos públicos e priorizar esses recursos públicos, porque afinal de contas esses recursos são oriundos do Tesouro Nacional, mas resultante do imposto de renda, não é, que o povo brasileiro paga para proporcionar o ensino público e gratuito. E também racionalizar a administração da universidade, que atualmente está muito burocratizada. Criar também um departamento de recursos humanos, aliás, essa é uma das propostas que nós já nos primeiros debates nos propusemos, não é, um recursos humanos, tendo em vista que nós não conhecemos a potencialidade de nossos funcionários. Professor Petroski. Bem, nós temos um passado de trabalho, nós temos uma formação profissional dedicada à educação e principalmente à Universidade Federal do Paraná. Isto, aliado ao fato e à vontade de servir a universidade, integrados com o nosso candidato a vice-reitor, o professor José Faria Raton, para que tenhamos, além dessa vontade técnica profissional de servir a universidade, também o enfoque humanístico. É importante manifestar aqui que nós, tendo sido candidato a reitor na vez passada, conseguimos o 2º lugar naquela eleição, estamos novamente com um propósito muito firme de servir a Universidade Federal do Paraná, que precisa, evidentemente, de ser modernizada no seu aspecto de funcionamento, nas suas atividades, nas suas funções em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Lamentavelmente, e eu tenho que confessar isso logo de início, foi abordado pelo nosso apresentador, a universidade está em crise. Ela tem uma posição lamentável hoje no contexto comparativo com as outras universidades. Então é esta formação, aliada a esta vontade de servir, que nós estamos nos apresentando. Nós precisamos retirar a universidade desta configuração de repartição pública, burocratizada, parada, com processos e modelos arcaicos. É isso que nos leva, com entusiasmo, novamente a oferecer os nossos nomes, meu, Petroski, do professor Raton, a candidatura para o próximo dia 7 de novembro. Tá bom. Eu quero chamar a Sônia, que está na parte da reitoria. Eu queria saber o seguinte: apesar do professor Riad Salamone, magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, decretar nesta tarde de sexta-feira uma tranquilidade total para professores e alunos que não têm expediente, vamos ver se tem alguém lá. Soninha, vamos lá. É verdade, Baruch. Boa tarde a você, ao pessoal que está aí no estúdio, aos telespectadores.
Infelizmente o reitor fez uma dessa, né? Mas a gente vai com um pouco do pessoal que está aqui, porque um está com o Tourinho, o outro está com o Faraco. E eu vou perguntar primeiro para o Antônio. Antônio, você quer fazer a pergunta para quem no estúdio lá? Para o Tourinho. Pergunta, pode perguntar ali, ó. Sr. Tourinho, eu gostaria de conversar sobre o convênio For New Holland. Ele é um dos convênios mais, se não o melhor convênio que foi feito, um dos mais polêmicos que já aconteceu na nossa universidade. Em conversa com colegas nossos, de estudantes, que não tem até nada a ver com o curso das ciências agrárias, de agronomia, veterinária, engenharia florestal, eles falaram que o convênio, quem está trabalhando no convênio, quem está tirando proveito no convênio, são apenas os funcionários da For New Holland. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre essa afirmação e também eu gostaria de saber qual será a sua atitude, se eleito o reitor, com relação aos convênios na universidade. Então fica aí, ó, Baruch, a nossa primeira pergunta e a gente volta já já então com você. Antes do professor Tourinho responder, eu quero dizer o seguinte: a professora que está nos assistindo, o funcionário da universidade, se não estiver na praia, porque aproveitou, logicamente, final de semana, saiu mais cedo, e o estudante que quiser fazer pergunta aos candidatos, se dirija então à pracinha da reitoria, né? Professor Tourinho, entendeu a pergunta? Entendi. Veja bem, esse convênio nós fizemos com a For New Holland foi um convênio de grande importância para o setor de ciências agrárias. Os nossos alunos estavam tendo suas aulas práticas e equipamentos já ultrapassados, equipamentos que nem se vê na praça, não existe mais equipamentos. Esse convênio com a For New Holland possibilitou que a fazenda tivesse hoje 10 tratores novos, 2 colheitadeiras novas e todos os implementos agrícolas necessários para os trabalhos de agricultura. Ora, a For New Holland montou uma espécie de um centro de treinamento na escola. Ela, além de treinar o pessoal dela, ela treina os nossos alunos de agronomia e todos os alunos de agronomia de todas as escolas do país. Existe até insistência da Escola de Agronomia de Piracicaba e da Escola de Agronomia de Viçosa de fazer o mesmo tipo de convênio nas suas unidades. E nós fizemos recentemente uma avaliação, deste convênio da For New Holland após 6 meses de sua instalação na fazenda experimental. Nós verificamos que durante 6 meses, 500 alunos do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e de outras universidades foram treinados. Então, o nosso aluno hoje está sendo treinado no equipamento mais moderno que existe, está tendo uma formação atualizada em mecanização agrícola e máquinas e motores. Me permite, pois não, professor? Eu gostaria de fazer uma abordagem complementar a essa pergunta do acadêmico dirigida ao professor Tourinho. Realmente é uma preocupação muito grande da presença de empresas na nossa universidade. E esse convênio tem sido citado, ora pelos benefícios que traz da modernização de equipamentos, mas não se comenta, por exemplo, por que não se tentou, ou se tentou, por que não se conseguiu que os equipamentos fossem obtidos mediante negociações na própria esfera do governo. E o que preocupa muito mais e seriamente é que há comentários de que a presença desses servidores, desses funcionários das empresas ou da empresa específica tem até ocasionado algum dissabor em algumas pesquisas feitas na instalação da fazenda experimental. Há informações, por exemplo, que a área de fruticultura, que estava com experiências significativas de identificar a quantidade de produção, de ver se os defensivos foram ou não utilizados, foram prejudicadas em tese. Eu gostaria que o nosso companheiro e candidato a reitor, diretor deste setor, pudesse esclarecer, principalmente a comunidade e também a sociedade em si, nesse sentido. Apenas gostaria de perguntar ao professor Petrovski, ele que foi pró-reitor de planejamento por tanto tempo, qual o trator que ele adquiriu durante a passagem dele por essa pró-reitoria para a fazenda experimental do Canguiri. Não existe atrapalho nenhum, pelo contrário, a área de fruticultura, que não tinha um maquinário para as pulverizações em períodos certos, para a roçada em períodos certos, hoje ela está totalmente mecanizada. Então eu não vejo queixa nenhuma, os alunos estão satisfeitíssimos com esse convênio, porque eles estão tendo suas práticas no que existe mais moderno na praça. Tanto que eu me admiro porque a universidade, nesses 12 anos que eu sou reitor, que eu sou diretor, eu consegui apenas um trator que eu comprei em 1976 com um convênio com o Programa Ensino da Agrícola Superior. A universidade não comprou nenhum trator nesses 12 anos que eu estou na universidade.
Me permite complementar, professor? Não. Veja, você na função de pró-reitor de planejamento, você procura encaminhar os projetos, os pedidos, administrar os recursos, e nós o fizemos efetivando uma distribuição, ouvindo sempre os dirigentes dos setores. E o professor, sendo diretor do setor, por certo, deveria saber das prioridades, e sabe que a Fazenda Experimental recebeu muito apoio de recursos, foi transformada, passou de uma unidade que era parada a produzir alimentos, a produzir bens e facilitar com isso o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de uma série de situações que estão aí e podem ser comprovadas. A questão de comprar ou não comprar equipamento não é o pró-reitor que decide se compra ou não, porque o orçamento era descentralizado, ele foi dado ao dirigente a definição de como utilizar os recursos. Então essa é a resposta que me permite lhe apresentar em função da colocação que fez. Bom, nós temos aqui um representante dos alunos, que é do DCE. Está muito quietinho, Heraldo. Eu tenho a impressão que os funcionários e os alunos estão muito satisfeitos com a universidade, não querem perguntar nada para os candidatos a reitor. O canal é livre, aqui cada um pode entrar a hora que quiser. Então vamos lá. Bom, a gente está aqui representando os estudantes através da chapa Livremente, que foi eleita agora nas eleições dos dias 4 e 5 de outubro, e fomos empossados no dia 17 de outubro. Então a gente está assumindo a parte estudantil da universidade agora e tomando ciência de muitos problemas que ocorreram, principalmente no prédio do Diretório Central dos Estudantes. Nós temos o maior diretório central da América Latina, um prédio com 5 andares, que está todo pichado, todo quebrado, todo sujo, e que nós estamos praticamente sem recursos para conseguir a melhora e a reforma desse prédio. Então eu gostaria de pedir o que é que vai ser feito em relação ao prédio do DCE. Afinal de contas, um prédio daquele tamanho, que é um patrimônio nem dos estudantes, é um patrimônio da União, e está totalmente abandonado, totalmente jogado no lixo. Então, dirigindo uma pergunta direta ao professor Linhares, o que é que o senhor faria em relação ao prédio do DCE e em relação aos estudantes que estão na diretoria do DCE, qual o apoio que eles teriam para conseguir reformas para esse prédio? Bom, nós temos no nosso programa... Professor Linhares, me desculpe, só para esclarecer o telespectador, o prédio que você fala é a casa do estudante? Não, é o DCE. É a sede do DCE? É a sede, é um prédio... Em cima do restaurante universitário. Bom, no nosso programa, nós temos previsto a necessidade de um programa de manutenção sistemática de todos os prédios da universidade. Nós notamos que em todos eles, quer dizer, em qualquer setor que se vá, há uma falta de manutenção que leva à necessidade de recuperação e há casos até que nem a recuperação resolve, há casos de reconstrução. Naturalmente, esse caso do DCE entraria nesse programa de manutenção sistemática para evitar que se chegue a essa situação. Eu estive lá com os estudantes, os outros candidatos também estiveram, nos mostraram. Acho que é lamentável a situação em que ficou o prédio e nós pretendemos que dentro desse programa de manutenção sistemática, como é um prédio da universidade, também seja incluído nessa manutenção sistemática. E aos dirigentes do DCE prometemos todo o apoio que for possível para que possam levar adiante as suas importantes funções. Permite uma pergunta, professor? Onde estariam os recursos para essa manutenção? E quando Vossa Senhoria foi reitor, ou vice-reitor da administração passada, não houve manutenção dos prédios. Essa administração anterior, através da prefeitura, e que vem mantendo uma melhor manutenção dos prédios. Mas nós observamos que na gestão anterior, os prédios estavam em situações caóticas. E como que agora o senhor vai programar a manutenção periódica desses prédios? Bom, é uma questão de programação. Em primeiro lugar, eu não fui reitor na administração anterior, eu fui vice-reitor da universidade. Houve manutenção, inclusive eu queria lembrá-la do prédio central da universidade, que estava sem utilização, foi todo ele reparado, aquela parte que dá para frente, para Travessa Bufrem, foi ele reconstituído e está desde aquela época sendo ocupado por várias coordenações, o curso de turismo, o curso de comunicação social, pró-reitorias, estão ocupando lá, em razão da manutenção que foi feita. E gostaria de lembrar também, e o estudante deve saber disso, que foi na administração anterior que aquele prédio foi devolvido ao Diretório Central de Estudantes. Ele era ocupado por pró-reitorias, por órgãos administrativos da universidade, e foi feita aquela restauração do prédio central na parte da Travessa Alfredo Bufrem,
para transferir aquelas entidades que funcionavam lá, algumas delas, e para ser possível a devolução do prédio do DCE. Os recursos virão, seja de fontes orçamentárias, seja dos chamados recursos alternativos que nós pretendemos conseguir para todas as despesas da universidade. Geraldo, e os funcionários? Nós, funcionários da universidade, vimos há muito tempo lutando para ocupar um espaço no processo decisório da administração superior da universidade. Tem sido uma luta constante e uma das coisas que nos preocupa muito é a parte de recursos humanos. Porque muito se está falando em recursos humanos, mas na verdade não há objetivamente uma definição clara de como pretendem fazer e como será implantado. Então eu perguntaria ao professor Faraco, qual será o seu procedimento nesta área de recursos humanos tão carente na nossa universidade? Veja, nós temos uma situação muito carente, como você disse, no tratamento do pessoal. Hoje em dia, o acompanhamento da vida do funcionário se faz, de certa forma, apenas da sua vida funcional no registro de uma ficha que ainda, infelizmente, não está, um serviço que, inclusive, não está nem sequer informatizado. Eu acredito que nós precisamos ter uma reformulação da administração superior, né? Inclusive na atual composição das pró-reitorias, porque nós temos pró-reitorias que não têm, nós temos uma, por exemplo, não tem função nenhuma hoje, que é a pró-reitoria de órgãos suplementares, principalmente depois que os órgãos foram, grande parte deles, redistribuídos, né? Então, uma pró-reitoria específica para tratar da questão dos recursos humanos e da questão da comunidade de uma forma geral, dos assuntos comunitários de uma forma geral. Quer dizer, e pensando o servidor globalmente, não só o servidor administrativo e técnico, mas também o docente, pensando globalmente. Isso significa, para o servidor, por exemplo, a questão de se ele está adequado à função que ele exerce, né? Hoje, agora, por exemplo, nós fomos, a maioria dos chefes de departamento os chefes de departamento foram chamados a avaliar os seus secretários de departamento, né? Então é um processo interessante, evidentemente, avaliar o desempenho do servidor, o desempenho do professor. Ocorre que nós precisamos de critérios objetivos, e eu acho que critérios os mais objetivos possíveis terão que ser constituídos por uma política adequada de recursos humanos, que pense na adequação do funcionário à função que ele exerce, na sua qualificação permanente, em critérios para o seu remanejamento eventual no interior da universidade, porque eu já assisti nessa parte de remanejamento todo tipo de atitudes autoritárias, de remanejamento sem absolutamente nenhuma consulta, sem verificar a qualificação do funcionário. Eu já vi a situação atual, que depende de uma troca, né? Se você me der alguém, eu entrego o funcionário. Então isso não é critério, né? Isso não é critério. Realmente nós precisamos de critérios funcionais, objetivos, aquilo que a universidade precisa, né? E evidentemente nós precisamos pensar no funcionário como uma questão global. E daí que eu falo que a questão de recursos humanos tem que estar vinculada à questão de assuntos comunitários. Assuntos comunitários todos, a questão da assistência à saúde, odontológica, que é uma expectativa grande dos funcionários, a questão mesmo do lazer, né? A questão do esporte, essas questões todas precisam ser pensadas conjuntamente. Senhor Faraco, se me permite, no meu modo de entender, o senhor quer criar uma pró-reitoria de recursos humanos? E ela estará interligada à pró-reitoria de assuntos comunitários? Não, nós estamos pensando numa avaliação da administração superior, que a atual pró-reitoria de assuntos comunitários, ela está sobrecarregada, ela atende os assuntos comunitários e ao mesmo tempo a política de extensão. Então a universidade não tem feito bem nem assuntos comunitários nem extensão, né? Que é uma pró-reitoria realmente sobrecarregada, quando se pensa em pró-reitorias que não têm função. Então eu acho que nós podemos repensar essa questão, né? Os assuntos comunitários, assuntos da comunidade interna, estudantes, professores e funcionários, né? Numa pró-reitoria. E a questão da extensão, numa outra pró-reitoria. Me permite uma parte? Diga, professor. Vossa Excelência comentou que não está sendo feita extensão na universidade. Se tem gasto mais dinheiro em extensão nessa universidade, através do seu candidato a vice-reitor, professor Mário Perdener, do que recursos para manutenção de ensino. Eu observei outro dia, reexaminando a suplementação de recursos suplementares para o exercício de 1989, que o que existia para cursos de extensão mais de 150 mil cruzados novos.
o que correspondia ao orçamento de um setor como o agrário, como o da saúde, como a tecnologia. E agora vocês dizem que os custos de extensão não estão sendo bem dados, que não acho que não tem que modificar, pró-reitoria. Eu disse que criar uma nova pró-reitoria. A atual administração da parte da extensão e de assuntos comunitários está sobrecarregada. As questões estão num mesmo órgão e estão sendo um assunto sobrecarregando o outro. Eu acho que a extensão é uma coisa e assuntos comunitários é outra. É claro, quando a pró-reitoria foi pensada, ela foi pensada naquela perspectiva de que a universidade faz a sua extensão paternalisticamente, né, assistencialmente. E aí, então, a questão assuntos comunitários foi posta numa pró-reitoria que atendesse a essa questão, deixando-se o atendimento dos interesses dos servidores, dos estudantes e dos professores, praticamente num departamento como departamento de pessoal, né, que infelizmente tem uma visão mais funcional, mais apenas acompanhando a vida funcional do servidor. A única coisa que eu estranho é que, no primeiro debate, eu fui o único candidato a propor um departamento de recursos humanos. Eu ainda disse que a política de recursos humanos deve ser sistemática e de educação permanente. Certo? Achei que tinha que se criar um departamento urgente de recursos humanos, porque nós não estávamos avaliando a potencialidade do nosso funcionário. O funcionário estava sendo olhado como uma mera mercadoria, trocado de um local para o outro, sem ser consultado, sem ser avaliado, sem se avaliar a sua verdadeira vocação. Ainda dei um exemplo, por exemplo, de um funcionário que tem uma vocação agropecuária, ele não pode ser colocado atrás de uma mesa com uma máquina de escrever, porque ele não vai ali dar toda a sua potencialidade. Então é isso que eu já observei no primeiro debate, da necessidade da criação do Departamento de Recursos Humanos. Eu até que chamo, professor, logo na volta eu lhe dou a palavra. E, inclusive, no próximo bloco, nós queremos trazer mais algumas perguntas lá do pátio da reitoria. Vamos começar, nós já voltamos. Vamos voltar com a Soninha do pátio da reitoria. Vamos lá. É isso mesmo. Ô, Baruch, 4 anos, né? Depois de 4 anos vai ter eleição direta para reitor. Então, quem está nos assistindo, como você frisou aí, eu torno a convidar o pessoal que chegue aqui no pátio da reitoria. Por enquanto, nós vamos então com o pessoal que está aqui. A Gisele quer fazer uma pergunta, né, Gisele? Queria fazer uma pergunta para o professor Tourinho. O senhor foi 2 vezes diretor do setor de ciências agrárias, na época da ditadura. Como o senhor explica isso? Então tá aí a pergunta da Gisele. O Valdir também quer deixar uma pergunta para todo o pessoal que está no estúdio, né? Exatamente. Eu gostaria de perguntar o seguinte: dentro desse processo que a universidade vem sofrendo hoje, né, havendo uma certa elitização da universidade, principalmente no acesso, né, dos estudantes. E mesmo dentro da universidade, os estudantes de menor recurso têm tido dificuldade para se sustentar dentro da universidade pelas condições que a universidade oferece hoje. Qual é a proposta dos candidatos nesse sentido de dar condições aos estudantes de menor recurso de frequentar a universidade e ter um bom desenvolvimento dentro dela? Então tá aí, a pergunta para o Tourinho, da Gisele, a pergunta do Valdir para todos os candidatos. É com você, Baruch. Antes da resposta, eu quero dizer que nós já temos à mesa a professora Milena Martinez, que é presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. O professor Tourinho entendeu a pergunta? Entendi. Eu disputei o processo que existia na época. Eu tinha que ocupar os espaços, senão os espaços seriam ocupados por o pessoal da ditadura. Eu não pertencia à ditadura, contudo ser filho de militar, nunca pertencia à ditadura. Ocupei o processo, quer dizer, disputei o processo que existia, sempre fui o primeiro lugar da lista e fui escolhido. Se eu não participasse do processo, talvez ocupasse a direção do setor naquela época alguém que pertencesse realmente à ditadura. Tanto isso é verdade que agora eu fui eleito pela comunidade. Isso significa que as minhas gestões anteriores foram aceitas pela comunidade que eu represento. O senhor entendeu a segunda pergunta, que foi feita para todos, professor Linhares? Sim. Então vamos começar pelo senhor. Bom, a segunda pergunta retrata uma realidade. Quer dizer, há uma dificuldade dos estudantes que tenham menores recursos financeiros de ingressar na universidade. A universidade, por um lado, por todos esses problemas que nós estamos mencionando, inclusive de recursos, tem se limitado às 3.600 vagas de vestibular que há vários anos vêm sendo oferecidas.
Agora, esse não é um problema exclusivo da universidade, é um problema que envolve, inclusive, a questão do segundo grau. Às vezes, os alunos precisam fazer os cursinhos, chamados cursinhos, para poder ter êxito no concurso vestibular. Houve uma tentativa, algum tempo atrás, de se realizar um concurso na universidade, um cursinho na universidade, para preparar, e algumas instituições, como o Cefet, fazem isso, quer dizer, um cursinho para filhos de sindicalizados, que prepare os candidatos para prestar o vestibular. É uma solução complexa que envolve a questão da melhoria do nível de segundo grau, no qual também a universidade tem responsabilidade, já que ela forma os professores de segundo grau, e também envolve o próprio ensino de segundo grau, que na maioria dos casos cabe aos estados e aos estabelecimentos particulares. Alguém mais quer comentar essa pergunta? Eu gostaria de fazer um rápido comentário em resposta à colocação do acadêmico, que é uma preocupação daqueles que realmente estão, como nós, pensando em dias melhores. A universidade realmente pode fazer muita coisa para os seus acadêmicos sem diferenciar se ele tem condições econômicas ou não. Aquele que não tem condição econômica, que não pode, por exemplo, comprar o livro para estudar, e ele quer estudar, evidente que a universidade tem que suprir isso, tem que melhorar as suas bibliotecas, tem que dar horários compatíveis de funcionamento da biblioteca, para que ele possa acompanhar. Porque a universidade não pode ser encarada como lugar somente de pessoas ricas. Ela tem que dar equilíbrio, dar igualdade. Não há distinção de raça, de credo, todos devem ter o mesmo direito. E há uma série de apoios, quer dizer, na área da saúde. Por isso nós estamos integrados com o professor Raton, que é o nosso candidato a vice-reitor, que como médico, como profissional, vai nos ajudar em muitas coisas em favor dos acadêmicos, fazendo uma medicina profilática, fazendo exames constantes, dando apoio. A universidade pode apoiar por sua produção de bens, a fazenda experimental pode produzir, ajudar os restaurantes universitários. Essa é uma maneira de ajudar, evidentemente, os nossos acadêmicos. Todos são iguais e devem ser tratados. E essa preocupação do acadêmico é fundamental. E temos que ter essa visão, como reitor, como vice-reitor, pelo lado humano de quem vai dirigir uma instituição complexa como é a universidade. Eu quero registrar a presença aqui no estúdio de dois candidatos a vice-reitor, que é o professor José Faria Raton e o professor José Henrique do Carmo. O professor José Faria Raton, candidato a vice-reitor do professor Petrovski, na chapa do professor Petrovski. E o professor José Henrique do Carmo é candidato a vice-reitor na chapa do professor Torinho. Professora Milena. Eu quero aproveitar a oportunidade para, aproveitando esse gancho aí que o acadêmico nos deu, de colocar a questão, realmente a grave questão da universidade, do acesso à universidade. Quer dizer, essa falta de articulação que existe entre o segundo grau e a própria universidade, e a dificuldade que o estudante tem tido, principalmente o estudante que passa pelo ensino público hoje, que durante tanto tempo está sofrendo essa dificuldade das verbas. Nós sentimos que há tanto tempo, né, a gente começou a sentir que o ensino público começou a desmoronar no primeiro e segundo grau. E a tentativa agora de deixar a universidade também absolutamente desprotegida com relação a verbas. Então eu queria aproveitar esse gancho do estudante e perguntar ao professor Faraco, com relação à questão das verbas para a universidade, a dificuldade que nós vamos enfrentar, como é que o senhor vê essa questão como reitor? E qual seria assim, a atitude do reitor, e eu quero dizer a atitude política do reitor, porque o que nós temos sentido ultimamente é que os reitores são os que menos têm trabalhado pelas verbas da universidade, né? Então nós sentimos que o empobrecimento das instituições de segundo grau, elas se deram em função de não se ter alguma coisa organizada, né, para que se lutasse por essas verbas, e na universidade nós sentimos que quem está organizado são os professores, estudantes e funcionários, e essa organização é que tem efetivamente garantido as verbas para a universidade. Então eu gostaria de saber quais são as suas pretensões, do ponto de vista político mesmo, para que se consigam verbas plenas para o pleno funcionamento da universidade. Eu acho que o estudante apontou uma questão interessante, quer dizer, é um dos grandes problemas do sistema educacional, que é a seletividade, né, o caminho de entrada na universidade. Mas antes de responder essa questão que a professora Milena coloca, eu acho que é importante comentar a pergunta do estudante.
complementando um pouco aquilo que foi dito. Quer dizer, é importante ver que não é o vestibular que é o problema, o grande problema. É evidente que ele é um problema, mas ele não é o grande problema. O professor Roberto apontou o fato de que nós temos 3.000 vagas ofertadas anualmente há muitos anos, sem nenhuma alteração. Isso aí já mostra que o terceiro grau público tem merecido pouca atenção do governo. Aliás, o governo tem se afastado sistematicamente, nos últimos 25 anos, se afastou sistematicamente da sua obrigação básica de manter a educação, tanto de primeiro e segundo grau, quanto do terceiro grau. Nós temos aí no primeiro e segundo grau uma seletividade absoluta. O Paraná não consegue formar 10% da sua população de primeira série. Acho que esse é um grande escândalo. Então o Estado se afastou do ensino superior a tal ponto que hoje 25%, até menos, das vagas de ensino superior são mantidas pela rede pública. Quando há 30 anos atrás, exatamente o inverso, nós tínhamos 25% na rede particular. Esse dado mostra como o Estado se afastou. E eu acho que a luta política realmente tem que acontecer em todos os níveis possíveis. Quer dizer, todas as pessoas têm que estar envolvidas no sentido de que o Estado se recupere na sua responsabilidade social, não só na educação, quanto na saúde. Eu entendo que o reitor tem um papel político importante a exercer nesse sentido. De um lado, nos fóruns em que estão reunidos os reitores das universidades. Hoje existe um fórum específico, que é a Associação Nacional das Entidades, das Instituições de Ensino Superior Públicas. Eu acho que elas constituem um fórum importante, porque elas têm o mesmo problema, e têm o mesmo fronte de luta, que é o governo federal. Por outro lado, a Constituição de 88, ela abriu uma brecha nova nessa questão de verbas, porque ela hoje estabeleceu a divisão de poderes entre o Executivo e o Legislativo na discussão do Orçamento Público Federal. E eu entendo que o reitor tem um papel importante, um papel político importante nesse ponto, no sentido de, inclusive, buscar articular a bancada federal do Paraná para que ela assuma a universidade como um patrimônio público que é. Nós não temos 77 anos gratuitamente, quer dizer, nós temos 77 anos porque a comunidade lutou para que a universidade chegasse nesse ponto. Esse papel político também complementado pelo apoio que o reitor pode dar aos outros movimentos no interior da própria universidade, movimentos sociais, que visem a mais verbas para a educação e para a saúde. Eu compreendi a posição da professora Milena, revelando uma grande expectativa dos professores, dos nossos funcionários, dos nossos acadêmicos, e percebi em sua resposta de que é preciso fazer uma negociação política para melhorar a situação. Mas eu diria que há um ponto ainda muito importante antes disso. É preciso arrumar a casa, arrumar a Universidade Federal do Paraná, que encontra uma série de situações que não estão somente dependendo de verbas. Nós temos, e parece que isso é um consenso, fatos que nós poderíamos corrigir independente de verba. Então eu vi esta colocação, respeito em parte, mas entendo que não é somente através de verbas, de recursos federais ou captados da sociedade que se vai conseguir efetivar a verdadeira universidade. Ela está muito mais hoje, lamentavelmente, com uma repartição pública bitolada, entravada, arcaica até em seus procedimentos, do que aquela verdadeira instituição de ensino superior. E veja, isso é no aspecto comparativo, porque outras instituições de ensino superior, adotando modernos modelos de administração, não estão encontrando tantas dificuldades como a Federal do Paraná. Então eu creio que o primeiro momento nosso, daquele que for eleito reitor, há de ser de sacudir um pouco essa situação que está aí prejudicando aos funcionários, aos acadêmicos, a qualidade dos nossos cursos, o trabalho dos pesquisadores, enfim, é uma vontade muito grande de acertar. Agora, nós precisamos dar um estímulo, nós precisamos mudar alguns procedimentos, e aí sim, recuperando um pouco da imagem da universidade, que todos nós acho que concordamos, ela perdeu um pouco a sua posição, ela perdeu lugar no orçamento federal, ela sempre foi a quarta, quinta ou sexta colocada no orçamento, e ela foi cedendo, por quê? Porque houve alguma coisa interna. Não há que se atribuir somente a culpa ao aspecto nacional da política da educação. Então, eu acho que há um consenso imediato, há um compromisso nosso, de nós arrumarmos as coisas que não precisam necessariamente de recursos. Então, aí é que se entra com a necessidade de alguns procedimentos novos,
da integração do trabalho com os funcionários, com os professores, com os acadêmicos que querem efetivamente uma universidade diferente dessa. E a sociedade paranaense que nos ouve também quer. Nós temos ao nosso lado até exemplos disso. Olha, é o seguinte, eu queria pedir a vocês, porque nós temos, o tempo está passando, são 18 horas e 10 minutos, e eu queria ouvir, eu sei que logicamente cada um quer complementar o pensamento, que logo após que um dê, outro também quer complementar, quer discordar, etc. Mas nós temos aqui a presença do representante dos funcionários, e eu sei, já aumentou bastante o número de pessoas lá na externa, e eu já vou voltar com a Sônia, só um minutinho, mas eu queria que você, Heraldo, colocasse rapidamente as principais reivindicações dos funcionários aos candidatos a reitor. Quer dizer, o que os funcionários mais querem do novo reitor? Perfeitamente. Inclusive, aquela pergunta que nós fizemos sobre recursos humanos, nós estamos percebendo e estamos preocupados que o problema de recursos humanos está sendo tratado assim de uma maneira muito simplista. Mas esse é o único problema, Heraldo? Não, isso seria complementando aquela colocação anterior, onde nos preocupa de como realmente será implantado, porque é uma coisa muito mais profunda. Inclusive, nós temos até um receio, porque no serviço público, tentaram implantar recursos humanos de uma maneira completamente distorcida. Então, dentro daquilo que nas empresas particulares é prioridade. E é colocada de uma forma realmente moderna. Então, nossa preocupação, uma das nossas preocupações é esta. A outra é no que diz respeito à parte da modernização administrativa. Eu posso dar um exemplo assim, que há muitos serviços que estão sendo feitos da maneira mais arcaica. Então, a universidade não acompanhou a evolução tecnológica, certo? Não, na grande verdade, nós funcionários lá, em determinados departamentos, estamos como derrubando pinheiro com canivete. Quer dizer, o tempo que se leva. E tendo às mãos, certo, todos os instrumentos possíveis para isso. Então, uma das nossas preocupações também é nessa parte. E a outra, que também vai, tudo isso que eu coloco, é como forma de pergunta, dirigida a todos os candidatos. É com relação aos movimentos reivindicatórios, que lamentavelmente as coisas não vêm para nós, para o nosso segmento, de uma maneira normal. Nós temos que nos mobilizar para conseguir os nossos objetivos. Então nós gostaríamos de saber qual será a posição da futura administração no que diz respeito a isso. Se ela estará apoiando ou reprimindo, ou apenas tolerando. Todos querem responder essa colocação, então eu pediria que respondesse bem rapidinho. Começa por senhor, professor Petrovski. Bem rápido, por favor. O Heraldo revela uma preocupação séria, mas nós estamos num momento diferente. Fazer greve por fazer greve não há sentido mais. O que é preciso corrigir pela integração, pela força. O senhor me desculpe interromper, mas eu queria... Se é a favor ou contra? Não, colocando também isso, sem muito joguinho de cintura. Mas eu quero saber o seguinte, se o reitor tem a capacidade administrativa, se ele tem alçada para poder resolver os problemas salariais dos funcionários ou se depende de Brasília. Então, ele coloca isso. Correto. Depende de Brasília, evidente, porque não está na mão do reitor decidir o aumento a ser dado. Agora, o reitor pode, por comandar a universidade, fazer a melhoria do gasto do servidor, o aumento indireto do salário, fazendo com que coisas produzidas pela universidade sejam vendidas por menor preço, produtos possam ser entregues, apoiar na área da saúde, na parte jurídica. E a questão do movimento será naturalmente diminuída na presença deste tipo moderno, desse estilo avançado de administração. Essa é a nossa ideia, apoiar, mas através de trabalho, de força das pessoas para esse resultado comum. Professor Toninho. Bom, nós sempre apoiamos os movimentos reivindicatórios dos funcionários, dos professores, não, inclusive dos alunos, não, desde que eles sejam realmente, tenham as suas reivindicações justas. O que nós não apoiamos, às vezes, são movimentos que têm fins político-partidários. Há movimentos em que se procura a melhoria de salário dos funcionários e dos professores, o que eu acho justo, num processo inflacionário como o nosso.
e ao mesmo tempo se reivindica mais recursos para a universidade. Acho justo, a universidade precisa de recursos. Mas muitas vezes alguns movimentos não têm um objetivo bem definido. Às vezes são movimentos promovidos por pessoas que não têm uma definição certa dentro da universidade. Eu acho muito importante quando se faz um movimento com relação à melhoria de salário, melhoria de ensino, de maior recursos para a universidade. Só falar. Bom, eu sempre participei dos movimentos dentro da universidade, não só fiquei apoiando, sempre participei diretamente dos movimentos no interior da universidade, aqueles movimentos que significaram a organização dos professores, a organização dos funcionários e as lutas, né, dessas organizações para que houvesse melhores condições de trabalho, houvesse melhoria salarial e houvesse principalmente recursos para a manutenção da universidade. Porque eu não minimizo essa questão de verbas, eu acho que realmente há problemas internos, mas sem minimizar o problema dos recursos destinados à universidade. E eu sempre vi essa luta como positiva, né? Não teria, como reitor, não teria nenhum problema, estaria apoiando esses movimentos reivindicatórios, inclusive porque professores e funcionários adquiriram agora um caráter sindical na sua luta. Então, nós estamos num patamar superior de organização e de responsabilidade social. Professor Linhares. Bom, eu acho que esse problema, em parte, pode ser resolvido pela efetiva implantação da autonomia administrativa e financeira. No momento em que a universidade tiver realmente autonomia administrativa e financeira, muitas das reivindicações podem ser resolvidas internamente, para evitar que tudo dependa de Brasília, que seja sempre uma desculpa que se dependa de normas genéricas do governo federal, que são aplicadas a todos os órgãos públicos, isso em parte. Outra parte, eu acho que no momento em que houver um apoio da instituição, esses movimentos se fortalecem. Quer dizer, o momento em que a universidade, como instituição, trouxer o seu apoio e levar o seu apoio aos órgãos superiores, eu acho que isso fortalecerá muito os movimentos. Vamos voltar ao pátio da reitoria com a Sônia. Vem, Sônia. É isso aí, Baruch. Nós vamos bem rapidinho, porque nós temos 3 pessoas aqui querendo perguntar. Primeiro, uma dúvida dos alunos, o Shin, que está aqui do meu lado, né, e o Gustavo. Gustavo, você vai perguntar isso? Eu gostaria primeiro de agradecer ao José Carlos Martinez, presidente da Organizações OM, pela oportunidade da gente se questionar os candidatos a reitor e levar a toda a comunidade os problemas que a gente tem enfrentado aqui. E uma pergunta em relação a todos os candidatos, que se posicionassem ou que dessem uma opinião sobre o problema do nosso DA e problemas do Central de Transporte, visto que a agronomia é uma das mais prejudicadas. Então fica aí no ar, sobre o DAA. O Cláudio também quer fazer uma pergunta, né, Cláudio? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Faraco. Quando ele diz que tem 15 anos de gestão já como professor na universidade e experiência. Agora, é bom que eu não me esqueça que desses 15 anos, pelo menos 6 ou 7, ele teve como disposição para fazer mestrado e pós-doutorado. Por favor. Então tá aí também para o Faraco, do Cláudio. E nós temos aqui o vice do Faraco, que é o Mário. Por gentileza, cadê o Mário? Opa, tá aqui o Mário. Quase estava perdendo o Mário. O que você quer colocar? Diz que tem uma contraditória lá no estúdio, é isso? Eu estava assistindo o programa e fiz questão de vir aqui em função de uma afirmação do professor Torinho, que deve ser um engano, não é verdadeira. Ele diz que foi alocado na pró-reitoria 150 mil cruzados para curso de extensão. Isso, na realidade, isso não é verdade. A pró-reitoria não tem nem esse recurso para a extensão como um todo, quanto mais para cursos de extensão. O que foi alocado foi cerca de 12 mil cruzados. O professor Torinho, inclusive, era o relator no Conselho de Administração do processo de suplementação. Então, esse esclarecimento é importante se fazer. Então, é um esclarecimento que o Mário veio fazer aqui. Com você aí no estúdio, Baruch. Você vai pedir a essas pessoas que aguardem um minutinho aí, porque a gente tem que dar uma faturada, nós já voltamos. Bom, vamos às respostas agora das perguntas formuladas lá no pátio da reitoria. Soninha, faz o pessoal ficar escutando aí, porque vamos lá. Uma pergunta para o professor Torinho, né? Uma era geral e a outra... Uma era geral, uma era sobre o DAA, não é isso? Central de Transporte. Então, como nós temos aqui uma pergunta para o professor Faraco e outra para o professor Torinho, vamos deixar o professor Petrovski e o professor Linhares responder sobre o DAA. Tá bom assim ou não? Não foi feita a pergunta para mim, não vi. Não.
Não foi. Só o DA e Central Transporte. Não, tinha uma pergunta para o professor Torinho aí, tinha sim. Não, tinha. Foi só um esclarecimento sobre a verba. Esclarecimento sobre a verba. Esclarecimento sobre a verba. Isso. Então vamos começar. Pode falar sobre o DA, professor Petrovski. Bem rapidinho. Certo. A preocupação do acadêmico é o funcionamento do DA e Central de Transportes. É exemplo daquilo que precisa ser mudado. O acadêmico tem que ter facilidades e não dificuldades. Setor de transporte dentro do setor de ciências agrárias e sendo um órgão institucional da Pró-Reitoria de Planejamento, é um órgão de execução, de prestação de serviço. Não sei por que está no planejamento, até hoje não entendi essa mudança que foi feita na universidade. O acadêmico tem razão, tem que melhorar, tem que modernizar, tem que facilitar, não dificultar e não esconder certos órgãos e ocupar espaço destinado ao ensino e à pesquisa na universidade. Pergunto uma resposta, professor Petrovski. Eu acho que foi a melhor coisa que já se fez nessa universidade foi a criação do Central de Transporte. Foi a democratização do transporte. Veja bem, a maioria dos ônibus disponíveis na universidade pertenciam ao setor de ciências agrárias. Outros setores não podiam utilizá-los. Hoje, essa Central de Transporte foi criada pelo professor Carmo, que é candidato a vice, quando foi pró-reitor de planejamento. Hoje o transporte na universidade está democratizado. Basta que se ligue um telefone atrás do transporte, você tem o transporte à tua espera. Eu acho que foi uma das grandes coisas que se fez na universidade, centralização do transporte, economia de gasolina, economia de diárias e a proibição do transporte para casa de alguns dirigentes após o expediente. Mas isso é democratizar o transporte, colocar no planejamento da universidade, não é um órgão de execução que poderia, evidentemente, cumprir todas as finalidades, que é o típico do setor público, aproveitar bem o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, como Vossa Senhoria colocou. Essa é a missão fundamental da universidade. Agora, o acadêmico está olhando para um outro aspecto. Quer dizer, será que os diretores não eram responsáveis para também exercer esse cuidado sobre o uso do veículo, que é do setor público? Precisou criar uma central? Existe transporte em todos os setores, como eu disse, quem tinha mais transporte era o setor de ciências agrárias. Hoje todos podem se utilizar. O que está acontecendo é que está faltando uma renovação da frota da universidade. Mas a centralização foi excelente para democratizar o transporte dentro da universidade. Isso é que eu acho. Bom, o professor Falaco tinha uma pergunta para o senhor guardou a pergunta? Bom, havia ainda a questão do DA. Eu gostaria de comentar o seguinte: o DA é um órgão centralizado, né, tudo registro acadêmico centralizado. O registro centralizado não é mau. O que é mau é o serviço centralizado, como ele faz hoje. Quando eu estava na Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa, nós começamos um projeto de descentralização. Foi experimental porque a própria universidade não tinha condições estruturais naquele momento de suportar a descentralização. Hoje ela está com um sistema informatizado, descentralizado, que vai permitir que o DA, inclusive o controle de matrícula, etc., seja agilizado. Com relação à pergunta que foi feita a mim, foi uma observação que a pessoa fez a respeito de estou há 15 anos na universidade, como que explica o tempo que eu estive fora para pós-graduação? Veja, a pós-graduação é parte da vida acadêmica. Quer dizer, o professor faz a pós-graduação na universidade quando existe, quando não existe, ele tem que fazer fora da universidade. Então, hoje é uma necessidade. O professor que está fixado com dedicação exclusiva na universidade, como é o meu caso, não tem alternativa. Ele tem que fazer mestrado e doutorado, se capacitando para a docência e muito mais para a pesquisa. Então, não há nenhuma incompatibilidade. Fiquei 4 anos afastado dos 15 que estou na universidade e no tempo que estive na universidade, trabalhei, inclusive, sobrecarregado em alguns momentos, sem reclamar, porque eu acho que a minha vida é a vida acadêmica, vida universitária, é isso que eu faço. O professor Linhares quer falar alguma coisa sobre o DA? Eu gostaria de falar sobre o DA. Eu acho que realmente é uma necessidade urgente de descentralização, que todo o processo de matrícula seja feito através das coordenações e com isso se consiga liberar o DA do volume grande de processo que tem. Deve ser revisto também o próprio sistema de matrícula. Eu não vejo necessidade que todos os alunos tenham, durante todos os períodos, de que fazer pedido de matrícula, sob pena de ficarem fora naquele período se não cumprirem os prazos. Em segundo lugar, eu acho que o DA deve atender às peculiaridades dos diferentes cursos. O nosso curso de Direito tem peculiaridades, tem um sistema de avaliação diferente dos outros, que não fica dentro de prazos que são uniformes para todos os setores. O curso de Medicina tem, os alunos de Medicina têm necessidade de formatura no mês de dezembro para poder concorrer à residência médica que se inicia geralmente no mês de janeiro. Então, acho que isso é possível, quer dizer, essa descentralização e esse atendimento às peculiaridades dos diferentes cursos da universidade. Professora Milena.
Eu quero aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta para todos os candidatos, de uma preocupação que é uma preocupação geral com relação aos professores. A Constituição Federal, ela deu autonomia à universidade e a Lei de Diretrizes e Bases agora discute a forma desta autonomia. Então nós temos aí dois projetos de Lei de Diretrizes e Bases que vão polarizar essa discussão. É o projeto do Executivo e o projeto do deputado Jorge Age. No projeto do Executivo, a gente tem sentido que a questão da autonomia da universidade, ela está definida como uma autonomia onde você vai buscar recursos fora da universidade para que ela se mantenha. E, inclusive, a questão de salários fica muito claro. Quer dizer, cada universidade teria autonomia para gerir os salários dos seus professores. E a proposta do deputado Jorge Age, que é a autonomia que nós defendemos enquanto movimento docente, que é o Estado mantendo a universidade, mas dando-lhe autonomia para que ela possa gerir esses recursos de acordo com as suas especificidades. Então, eu gostaria de perguntar aos candidatos, já que é uma preocupação geral com relação à questão do ensino público e gratuito, qual é a posição deles com relação a esses dois projetos que estão em discussão nesse momento no Congresso Nacional. Bem rapidinho, por favor, hein? Você me permite só uma continuidade da pergunta da professora? Nós, como alunos e como os representantes desses alunos, temos uma posição que vem da UNE, e a UNE afirma que a busca de verbas exteriores à universidade, que não sejam verbas que venham do governo, retira a autonomia da universidade. Nós não somos nem contra nem a favor dessa colocação. Gostaríamos que os reitores dessem a sua opinião sobre essa colocação, se realmente a busca de verbas fora da universidade tira a autonomia da universidade, ou até que ponto ela tira. Podemos começar, professor Linhares. Bom, nesse ponto, a minha proposta sou bem clara. Eu acho que esses recursos que nós chamamos de alternativos, que devem ser procurados fora da universidade, sempre deve ser resguardada a autonomia universitária e os objetivos de ensino e pesquisa e extensão. Que não se busque o recurso simplesmente pelo recurso, mas que esse recurso esteja envolvido com o objetivo da instituição e que a universidade não perca o comando do processo de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que com isso fica bem definido, que não se deve aceitar o recurso só porque vem um outro recurso. Acho que deve se resguardar a autonomia e os objetivos da universidade. Por favor. Bom, eu se fosse congressista, primeiro respondendo aqui a pergunta da professora Milena, eu votaria certamente no projeto do deputado Jorge Age, né, porque ele não tira a obrigação do Estado de sustentar a universidade. Eu acho que essa é a obrigação fundamental. Quer dizer, o nosso poder público vai se afastando das suas tarefas principais, né, e aí a educação fica do jeito que está. Eu acho que a tarefa básica de manutenção é do poder público. Então, eu votaria no Jorge Age. Agora, isso não significa que a universidade, subsidiariamente e complementarmente, não tenha acesso a outras fontes de financiamento, seja a empresa pública, sejam as agências financiadoras que também são públicas, agências financiadoras de pesquisa, seja até o capital privado. Eu acho que morder o capital faz parte da vida da universidade. É claro que preservando, como diz o professor Linhares, a autonomia e a especificidade da universidade. Professor Torinho, bem rapidinho. Bom, nós sempre dissemos que a obrigação do governo, o ensino público e gratuito e a saúde. Afinal de contas, nós pagamos imposto de renda e o governo tem a obrigação de dar o ensino público e gratuito e o atendimento de saúde ao povo brasileiro. Com relação aos dois projetos do governo de Jorge Age, claro que nós somos favoráveis ao do Jorge Age. Não é possível que a universidade consiga sobreviver através de recursos próprios ou através de um orçamento global, que nós achamos muito difícil, principalmente num processo inflacionário como o nosso. Não é? Com relação a outro assunto, qual foi o outro assunto? Acho que foi a professora Milena que colocou. Não, foi o estudante. Isso, o setor de ciência agrária, tradicionalmente, é um dos setores que tem mais convênios, tanto com os órgãos públicos como com a iniciativa privada. E nem por isso o nosso setor deixou de perder a sua autonomia ou a sua independência. Professor Petrovski. A autonomia está na Constituição, mas compete à universidade caracterizar, definir o modelo dessa autonomia. A legislação vai estabelecer pontos, mas a prática, a parte operacional, deverá ser feita e apresentada pelas universidades. Foi aí que a universidade falhou
o próprio Conselho de Reitores não caracterizou bem como é que quer essa autonomia. Evidente que a universidade ela tem que continuar recebendo recursos do governo e por sua modificação, por seu trabalho, por sua recuperação, ela terá facilidades de obter da sociedade os outros recursos complementares, sempre resguardando a sua autonomia, evidentemente cumprindo o seu papel, a qualidade do ensino modificado, a pesquisa efetivada, a própria sociedade vai apoiar e vai aplicar recursos sem mudar a finalidade da instituição. Professor Linhares, faltou uma questão bem rapidinho, professor. Eu pensei que ia ser respondido em partes, não respondi a pergunta da professora Milena. Eu também sou favorável ao projeto do deputado Jorge Age, que conheço, trabalhou comigo no Ministério da Educação antes de ser prefeito de Salvador e antes de ser deputado federal. E concordo com ele que deve ser resguardado um mínimo para que a universidade tenha. Mas, ao mesmo tempo, acho que deve se assegurar também a autonomia da universidade. Além desse mínimo, que a universidade tenha autonomia para crescer, poder fazer os seus acréscimos internos. Perfeito. Não há mais tempo para a pergunta, mas, Sônia, eu quero que você prepare, logo depois dos comerciais, algumas mensagens aí dos estudantes aí presentes para os reitores. Até já. Bom, vamos direto então com a Sônia lá na reitoria. Vem, Sônia. Ok, Baruch. O pessoal, conforme a nossa solicitação, o nosso convite, eles vieram, né, correndo para cá. Então não é justo, acho que fiquem sem fazer as suas perguntas rapidinho. Luiz Marcelo, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Faraco. Professor Faraco, é notória a sua antipatia por um dos cursos mais tradicionais dessa universidade, que é o nosso curso de Direito. Eu gostaria de saber se o senhor pretende nos transferir para o Centro Politécnico, como vem sendo anunciado. Então, para o candidato Faraco, fica também uma dúvida sobre o pessoal da curso de farmácia. Eles querem saber sobre o prédio, né? E também aqui, HC, perguntando sobre eleições diretas, é isso? Gostaria de saber se os candidatos aí, os 4, se comprometem com a eleição, que é um dos anseios maiores que existe dentro do Hospital de Clínicas. Se eles se comprometem com essa eleição dentro do HC, a eleição para diretor. E um funcionário aqui também, o Walter. A questão que nós encaminhamos para os candidatos a respeito de creches, e só um deles respondeu que foi o Faraco. Quero saber se os outros 3 não têm compromisso com as creches. Então nós vamos agradecendo desde já, né, a participação de todos e a resposta, se puder aí, Baruch, para a gente, manda ver. Começando pelo professor Faraco, rapidinho, professor. O rapaz de estudante de Direito não deve ter preocupação. Eu fui aluno de Direito e respeito muito o curso e o espaço em que está o curso. Com relação ao HC, que o funcionário pergunta, a respeito da eleição direta para diretor, não tenho dúvida, já coloquei na resposta que está no mural da universidade, lá no Hospital de Clínicas. Faço a minha mensagem final aqui? Pois não, por gentileza. Bom, o Baruch tinha colocado que a gente faria a colocação final, eu só deixaria uma mensagem importante, que eu acho que ninguém deixa de comparecer à eleição na terça-feira, seja o professor, estudante, funcionário, lembrando que essa eleição foi uma conquista da comunidade e é importante que a comunidade esteja em peso na terça-feira votando. Professor Linhares. Bom, com relação à pergunta a respeito da direção do HC, do Hospital de Clínica, eu também entreguei hoje a minha resposta, sou favorável, acho que pela importância do Hospital de Clínica se justifica esse processo, já entreguei lá a minha resposta por escrito. Com relação às creches, quando eu recebi a reivindicação, não me deram prazo, então eu respondi hoje em primeiro lugar, porque havia um pedido anterior, o do Hospital de Clínicas, mas vou responder a questão das creches, que eu sou favorável, acho que se deve implantar creches, é uma forma de melhorar indiretamente o salário dos funcionários. E fazer também, finalmente, um apelo para todos, estudantes, funcionários e professores, para que escolham o candidato que considerem o melhor, examinem o seu passado, examinem as suas propostas e votem. Escolham o melhor e votem naquele que entenderem que é o melhor candidato. Com relação a eleições no Hospital das Clínicas, é um compromisso nosso de campanha. Inclusive, quando estivemos conversando com a atual diretoria do hospital, nós havíamos comprometido, achamos que é importante, porque o Hospital de Clínicas é maior que qualquer setor da universidade. Então, é muito justo que escolha a sua diretoria através do voto direto. Com relação às creches, também estamos respondendo na solicitação que recebemos, que tivemos que entregar ainda hoje as 15 solicitações do Hospital de Clínicas. Eu agradeço aqui o convite que me foi feito e também solicito a toda a comunidade universitária que compareça às eleições para prestigiar
nessa segunda eleição direta que se realiza na universidade, já que nós lutamos a favor disso desde que participamos do movimento dos professores em 1980. Professor Petrosca. Totalmente favorável à eleição do diretor do Hospital de Clínicas e principalmente para evitar que o Hospital de Clínicas passe ao sistema de saúde. Ele tem que ficar na universidade, é um hospital-escola importante. As creches, no debate dentro do HC, eu convidei a funcionária Roseli para, junto conosco, cortar a primeira fita de inauguração de mais creches dentro da universidade. Eu também aproveito a oportunidade que nos foi concedida, agradecendo a produção do programa e pedindo uma reflexão dos professores, dos funcionários, dos acadêmicos, que, como nós, querem uma universidade diferente, querem uma universidade melhor, querem mudar a imagem da universidade, querem a qualidade, querem resultados, querem pesquisa. Há pesquisadores que querem trabalhar e não estão conseguindo. Esse é o nosso propósito. Não se impressione, queridos funcionários, professores e acadêmicos, com tamanho de propaganda. Aliás, é um fato que surpreende. Há muita propaganda de alguns candidatos. De onde está saindo esse recurso? Como é que explicam que fazem greve por salário e, de repente, estão gastando recursos? Isso é estranho, estragando o patrimônio da universidade. A sociedade até que condena isso. É o nosso propósito, uma eleição agora no dia 7, firme, livre, secreta, para os destinos melhores da Federal do Paraná. Kalik, Marco Kalik. Bom, a gente tem aqui a postura dos estudantes agora, deixando bem claro para toda a comunidade universitária e para toda a comunidade em geral, de que o DCE não apoia nenhum candidato em específico. O DCE é um órgão representativo e, como tal, ele luta para que todos os estudantes conheçam todas as propostas e para que os estudantes tenham a liberdade de escolha do melhor candidato. Nós temos alguns problemas prementes, que são os problemas, por exemplo, de segurança da universidade, da casa do estudante, o problema de o bar dentro do DCE, que uma hora funciona, outra hora não funciona, ninguém sabe como é que está o processo. E, principalmente, o problema que nós estamos enfrentando agora foi o problema de embargo do processo dos conselheiros universitários. Nós indicamos 6 conselheiros, ou melhor, 9 conselheiros, e esses 9 conselheiros foram embargados pelo reitor. Então, é um processo que a gente gostaria que houvesse uma revisão para que os conselheiros fossem aprovados e que nós tenhamos efetivamente aqueles conselheiros dos universitários dentro dos conselhos de ensino e pesquisa, extensão e curadores. Bem rapidinho, professora Milena. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de sentar a essa mesa, mesmo vindo espontaneamente a esse programa. Foi muito bom. E queria dizer que estou aqui em função da Associação dos Professores representar a grande luta que ela teve sempre para que as eleições e o processo democrático na universidade se dessem. Muito obrigada. Muito obrigado, Heraldo, também, que representou aqui os funcionários. Até o próximo Canal Livre Local, edição Paraná. Muito obrigado para você. O panorama econômico e a credibilidade do Congresso em debate no Canal Livre, edição local, excepcionalmente na próxima terça, 5h15 da tarde. ZYB 390, Rádio e Televisão OM Limitada, Canal 6, Curitiba. Assista agora Jornal do Paraná, Agrojornal e Jornal Bandeirantes. Canal Livre. Oferecimento. Pró-Espuma. Durma com prazer, acorde com saúde. Presunto Sadia. O presunto que você conhece na ponta do dedo e na ponta da língua. Caldos Quinor. Você faz o melhor quando faz com Quinor. Toalhas Artex. Artex. Viver com arte. Café Alvorada. Tradicional, o extra forte, o mais puro café. Corujão. A melhor opção em Volkswagen. E Banestado. Uma nova era.